Vamos para a palavra? Meus amados, vamos todos abrir a Bíblia no livro de Ageu. É o mesmo livro que nós lemos ontem à noite. Nós lemos, meditamos, só que ontem à noite a gente leu e estudou os 2 capítulos de Ageu. Mas hoje nós vamos fazer a leitura apenas do primeiro, que são 15 versículos, né? Ageu, capítulo 1, do versículo 1 até o 15. O tema da mensagem de hoje à noite é: quais são as suas prioridades? Eu quero falar hoje sobre prioridades. Digam comigo, prioridades. Digam comigo, prioridades. Amém. Nós vamos falar um pouquinho, abordar um pouquinho sobre isso nessa noite. É claro que nós estamos trabalhando com um tema central, uma família segundo o coração de Deus. E automaticamente nós vamos falar sobre isso. Quais são as prioridades que nós temos definido quanto à nossa família? Amém? E eu só quero contextualizar um pouco antes mesmo de nós fazermos a leitura, para que quando a gente fizer a leitura, fique um pouco mais claro para todos. Ageu, ele foi um profeta de Deus. E ele foi levantado por Deus, né? Aproximadamente no ano 520 antes de Cristo, né? Ou seja, essa leitura que nós vamos fazer é uma leitura bastante antiga. É um texto que foi escrito há aproximadamente 2.500 anos. Em qual contexto? A nação de Israel, ela viveu um tempo afastada de Deus. A nação de Israel é um povo que Deus escolheu na antiga aliança, no Antigo Testamento, para que Deus se revelasse a todas as nações através desta nação. E a nação de Israel, ela sempre viveu em altos e baixos. Quando ela se aproximava de Deus, era fiel a Deus, Deus abençoava muito a nação de Israel. Mas quando uma geração se levantava e virava as costas para Deus, se afastava de Deus, Deus também se afastava desta nação. E eles viviam períodos assim, dramáticos. Eles viviam tempos difíceis. E chega um tempo em que Deus, ele levanta profetas para dizer que traria juízo sobre a nação. E um desses profetas foi o profeta Jeremias. Deus usa o profeta Jeremias para dizer que Deus enviaria toda a nação de Israel para uma terra como escravos, como cativos, por causa do seu afastamento, da sua rebeldia, até mesmo da sua idolatria. Deus os colocaria na mão de um povo estrangeiro, e este povo oprimiria a nação de Israel, e eles passariam a servir este povo por 70 anos. E de fato isso acontece. Os babilônios vêm, tomam posse de Israel, da nação de Israel. Eles derrubam os muros, derrubam as casas, a cidade, e inclusive o templo que havia sido construído para Salomão, por Salomão. E o templo de Salomão, ele tinha uma importância muito grande, porque era no templo que o povo ia e prestava culto a Deus. Era no templo que o povo adorava a Deus. Era no templo em que os sacrifícios eram feitos. E era no templo que Deus vinha e se revelava e manifestava a sua glória, a sua presença. Era no templo que Deus falava com o povo por meio do sumo sacerdote. Deus aceitava o sacrifício por meio do sumo sacerdote. Deus vinha por meio da sua santa presença através do templo. E esse templo foi derrubado. E o povo é levado cativo. Mas quando chega aos 70 anos, Deus, ele amolece o coração do rei
E o rei agora, ele permite que o povo, a nação de Israel que estava vivendo na Babilônia, retornasse para Jerusalém. Eles voltam em 3 períodos, e o primeiro período, eles voltam liderados por Zorobabel. E Deus tinha dado a eles uma missão, que eles tinham que voltar para Jerusalém, para recomeçar a sua vida, para reconstruir tudo aquilo que havia sido destruído e derrubado. E a prioridade agora era a reconstrução do templo, para que Deus se manifestasse na vida deles, para eles, por meio da sua presença. Porque o templo para eles significava lugar da presença de Deus, lugar da manifestação da presença de Deus. E eles retornam. E quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram uma cidade em ruínas. Uma cidade pós-guerra é uma cidade em ruínas. Só há escombros, um cenário terrível. E o povo começa a trabalhar para a reconstrução da cidade, para a reconstrução do templo. E eles começam a levantar os alicerces do templo. Mas no meio da empreitada, eles começam a se ocupar na construção das suas casas. Até que chega um ponto em que eles deixam o templo de lado. E eles começam a se focar somente na construção das suas casas. E eles deixam o templo de lado. E a obra, ela fica parada por muitos anos. Até que Deus levanta profetas. 3 profetas. Ageu, Zacarias e Malaquias. Para profetizar para a nação. Para trazer eles de volta aquilo que era prioridade na vida deles. Que era trazer de volta a presença de Deus. Amém? Este é o contexto da leitura que nós vamos fazer agora. Este povo, eles perdem o foco daquilo que era prioridade, porque eles passam a viver agora por seus próprios interesses. Amém? E Deus usa os profetas para chamar eles de volta para aquilo que era mais importante. Amém? Aquilo que Deus havia atribuído a eles como missão. Dito isto, vamos para a leitura? Diz assim: no 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no 1º dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficar bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso, o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com este templo e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levado para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês
só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia, temeram a Deus e obedeceram à mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: eu estarei com vocês. Eu, o Senhor, falei. O Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario. Amém? Vamos orar? Mais uma vez? Senhor, precisamos muito, Pai, que o Senhor fale conosco nessa hora. Precisamos muito que o Senhor venha de encontro ao nosso coração, nos dando entendimento, trazendo clareza à nossa mente, ao nosso coração, acerca daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus, meus amados, Ele demonstra claramente nesta palavra que Ele tinha um propósito de voltar com a sua presença sobre a nação de Israel, que o culto voltasse a ser estabelecido e que Deus voltasse a se revelar às famílias de Jerusalém, abençoar a cada lar de Jerusalém. Mas para isso eles precisariam fazer exatamente o que Deus havia ordenado que eles fizessem. Porém, com o passar do tempo, o povo passa a se ocupar com outras coisas e deixa de lado a sua missão. Eles passam a viver para si mesmos. E o texto nos mostra e nos fala que isso trouxe a eles muitos sofrimentos. Muitos sofrimentos. Mas Deus é tão bom que em meio ao caos, em meio ao sofrimento, Deus levanta um profeta para dizer para eles o porquê que eles estavam vivendo naquela condição. E Deus chama a atenção deles para eles voltarem para os caminhos que Deus havia os colocado, né? Que era para eles atentarem a fazer aquilo que Deus havia ordenado. Voltar à construção do templo, porque significava a volta da presença de Deus. Amém? E o tema nessa noite é: quais são as nossas prioridades? E eu quero refletir em poucas palavras com vocês nessa noite, que nós precisamos entender o que é prioridade, como nós definimos as nossas prioridades, quais são as prioridades estabelecidas por Deus a cada um de nós como família. Porque se nós entendermos isso e colocarmos isso em prática, certamente Deus nos abençoará. Amém? E o primeiro ponto que eu quero meditar e refletir com vocês é uma definição de prioridade. Afinal de contas, o que é prioridade? Prioridade, queridos, é aquilo que é mais importante para nós. É aquilo que é mais urgente para nós. É aquilo que tem para nós uma preferência maior. Prioridade é isso. É aquilo que a gente define como mais urgente, como mais importante e como preferencial. Amém? A isto nós chamamos de prioridade.
E a primeira aplicação que eu quero trazer nessa noite e refletir juntamente com vocês é que existem formas e maneiras de nós demonstrarmos o que é de fato prioridade na nossa vida. E vocês vão perceber que é possível muitas vezes nós encontrarmos contradição naquilo que a gente fala e da forma que a gente vive. A gente pode falar que um padrão de vida para nós é prioritário, mas por meio da nossa prática diária, a gente pode perceber que as nossas prioridades podem ser outras. Porque as nossas prioridades, elas são definidas pela forma como nós investimos os nossos recursos, aquilo que temos de melhor. Que são eles, os nossos recursos, o nosso tempo, os nossos talentos e o nosso dinheiro. Esses são os 3 grandes recursos que temos. E eu falo com toda certeza, me diga aonde você prioriza o seu tempo, o talento que Deus tem te dado, as tuas habilidades e os teus recursos financeiros. E eu te direi o que você priorizou na tua vida. Porque lembrem, prioridade é aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais importante e aquilo que a gente dá como preferência. Amém? E eu quero refletir um pouco com vocês nessa hora. A gente sabe que todos nós, a maior parte do tempo que a gente está acordado, a gente aplica no nosso trabalho. E isso é necessário, é importante e é bíblico. Amém? A maior parte do nosso dia a gente ocupa trabalhando. Nós precisamos fazer isso. Agora, o restante do tempo que nós temos livre, nós podemos ocupar com um estudo, ou fazendo uma graduação, uma pós-graduação, ou até mesmo na escola, aqueles que não terminaram ainda o ciclo escolar. Mas aí sobra um pouco mais de tempo. Aí nós podemos ocupar assistindo um pouco, né? Assistindo futebol. Se é para assistir futebol, assista o jogo do Grêmio, é claro. Não perca tempo assistindo o outro time. É perca de tempo. E ultimamente está dando prazer, está dando gosto de assistir. Vamos até falar baixo, né? Você pode assistir um bom filme, você pode assistir uma boa série. É errado essas coisas? É claro que não. Você pode visitar um amigo, você pode visitar um parente, você pode brincar, você pode fazer, sei lá, inúmeras coisas. Porque é o tempo que nós temos. É o tempo que Deus nos deu. Parte desse tempo a gente consome dormindo, porque também é importante. Uns aproveitam mais do que os outros, né? Uns aproveitam pouco esse tempo, dormem pouco demais, muito pouco, e isso às vezes é a causa de alguns problemas até na saúde, né? Outros usufruem o máximo que pode desse recurso chamado tempo de sono. Enfim, nós temos o mesmo tempo. Vocês pararam para pensar? Esse é o recurso que nós temos em comum. Não é maior e nem menor uns aos outros, é o mesmo tempo. O homem mais rico do mundo tem 24 horas para viver. O homem mais pobre desse mundo tem as mesmas 24 horas. Vocês já pararam para pensar nisso? O tempo é o recurso que nós temos em comum. Ele não é desleal e desigual. Nós temos exatamente o mesmo tempo. Agora, o que a gente vai fazer com esse tempo é outra história. E o que a gente vai fazer com esse recurso, ele é impulsionado, ele é motivado por aquilo que a gente determina como prioridade, como aquilo que é mais importante, mais urgente e mais necessário.
Amém? Os nossos recursos financeiros é a mesma coisa. Tem pessoas que ganham um salário altíssimo. Tem pessoas que ganham um salário razoável. Tem pessoas que ganham um salário simbólico. Tem pessoas que ganham um salário mínimo. Mas não é o valor, é o princípio. Aquilo que a gente faz com o recurso que a gente tem na mão determina aquilo que a gente estabeleceu como prioridade. É por isso que a oferta na igreja, ela nos ensina muito. Paulo, ele ensina a respeito da oferta o princípio da proporcionalidade. Cada um contribua conforme tem. Proporcionalidade. Amém? E é assim que Deus vê. Tem pessoas que simplesmente fecham o seu coração. Fecha o seu coração e simplesmente não participa em nada na vida da igreja. Em nada. Não importa se vai ter cadeira, se não vai. Não importa se vai ter energia elétrica ou não, se vai ter... Não importa. Simplesmente retém e fecha a sua mão. Aconteceu isso com esse povo. É por isso que o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, é um texto que muitas vezes é lido na hora da administração da oferta, né? Malaquias diz para o povo, Deus fala através da boca de Malaquias, que o povo estava roubando Deus, uma palavra forte e dura, né? Aí o povo diz, mas como assim nós estamos te roubando? Aí Deus diz, é claro, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque o povo, este era o princípio estabelecido por Deus. Eles pegavam as primícias daquilo que Deus dava a eles. O primeiro fruto do campo, né? O primeiro animal, os seus recursos, eles levavam até o templo. E o sacerdote faziam a gestão, a administração disso, para que não houvesse entre eles necessitados. E para que os recursos necessários para o templo, enfim, tivesse ao alcance deles e na mão deles. E as pessoas estavam tão ocupadas nos seus próprios interesses que eles fecharam as mãos e não contribuíam mais. E o texto que nós lemos, Deus fala por meio da boca do profeta Ageu: se vocês não se constrangem, o fato de vocês estarem morando em mansões e a minha casa, o templo, estar na condição em que está. É forte isso, né? Porque o povo simplesmente estavam fechados. Estavam retendo aquilo que podiam se doar para Deus e entregar para Deus. E por isso que a obra muitas vezes não avançava. Por quê? Porque eles haviam priorizado outras coisas. O que era prioritário para aquele povo eram os seus próprios interesses e não os interesses de Deus. Amém? E é muito possível, né? Nos dias de hoje, é possível que nós, graças a Deus, irmãos, que a gente possa morar numa casa boa, poder ter um bom carro, poder ter uma despensa cheia, boas roupas para vestir, que todos nós possamos ter essas condições. Fruto do trabalho, fruto de uma organização financeira, fruto da fidelidade para com Deus. Tomara que todos nós sempre tenhamos, no nome de Jesus, boas condições assim. Amém? Para termos boas condições nesse sentido, irmãos, é fruto de muito trabalho, fidelidade para com Deus e uma boa gestação financeira. É isso. Amém? Agora, quando nós não priorizamos as coisas de Deus, é possível às vezes, irmãos, nós morar nas melhores casas, termos os melhores carros, termos as melhores roupas, né? Termos os celulares mais caros da atualidade. Mas a obra de Deus para nós é irrelevante, é insignificante. Não importa como o reino está andando. Eu não tenho parte com isso. Por quê? Porque eu determinei no meu coração que isso não é mais importante. Isso não é mais prioritário para mim. Isso não é mais urgente. Isso não é mais... Não requer de mim a maior atenção. Era assim que o povo estava vivendo. E os nossos recursos, os nossos talentos. Muitos de nós, irmãos, Deus atribuiu a nós talentos.
uns para umas coisas, outros para outras coisas. E os nossos talentos, eles podem e devem ser aplicados no nosso trabalho. Se você é uma pessoa extremamente comunicativa, Deus te deu o talento de ser uma pessoa boa na comunicação, talvez esse é o caminho para a tua profissão e você ser um ótimo profissional. E você vai ser uma bênção na tua área profissional por esse caminho. Deus vai te abençoar muito, mas use também esse talento que Deus te deu no reino de Deus. E todo tipo de talento que Deus tem nos dado, a mim e a você, a gente precisa usar estes talentos. Quando nós estabelecemos o reino de Deus como prioridade, nós precisamos aplicar esses talentos, esses recursos, para a glória de Deus. Amém? Então, o que é prioridade? Aquilo que é mais importante para nós, aquilo que é mais urgente, aquilo que tem a preferência. O segundo ponto que eu aprendo aqui com o Ageu é como nós classificamos as nossas prioridades, de acordo com os nossos valores e crenças, de acordo com aquilo que a gente aprendeu, de acordo com aquilo que a gente acredita. É assim que nós classificamos aquilo que é mais prioritário na nossa vida. E nós somos ensinados desde pequeno, a nossa cultura, nós somos ensinados a trabalhar por uma causa específica, não apenas por nosso sustento, mas para a gente adquirir coisas e bens. Por quê? Porque na nossa cultura, as pessoas, elas são classificadas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas têm. E nós somos ensinados desde pequeno a ter, a possuir, a conquistar, a adquirir, e não está nada errado nisso. Eu não estou dizendo que nós não temos que correr atrás da máquina. Temos sim, irmãos, e é bom, é uma bênção. Agora, não com a motivação de eu vou juntar muitas coisas para que eu seja respeitado, para que eu seja aceito na sociedade, para que eu seja convidado para a elite da cidade, para que eu tenha um nome conhecido na cidade, honrado na cidade, respeitado na alta sociedade. Motivação errada. Motivação errada. Porque essa cultura nos ensina que quanto mais você tem, melhor você é. Deus não nos vê dessa forma. Amém? A cultura de Deus, a cultura do reino, não nos vê assim. Quando nossas prioridades não estão de acordo com a vontade de Deus, nos desgastamos muito e possivelmente nos frustramos. Nós como famílias, irmãos, é muito comum nós vermos os pais, né? Pai, a mãe, muito trabalhadores, acordam cedo, dormem tarde, todos os dias, trabalhando, ralando. Alguns trabalhando de dia, estudando à noite, outros trabalhando em 2, 3 empregos. É muito comum. Nós moramos numa região que, graças a Deus, tem muito emprego, tem muito trabalho. E com isso tem possibilidade de trabalhar em mais do que um lugar. E tem pessoas que tiram um bom proveito a respeito disso. E conquistam, constroem muitas coisas com muito trabalho e muito esforço. Por merecimento, por muito trabalho, por muito empenho. Isso é bonito, isso é nobre, é uma bênção. Mas o problema pode estar na motivação. Eu já ouvi muito. Eu venho de uma região onde a cultura ela é daí para mais. Onde é muito comum as pessoas trabalharem 2, 3 empregos. De segunda a domingo não tem folga, não tem férias. Vendem as suas férias. É muito comum isso. É muito comum. É muito comum. O problema não está no você ser empenhado, esforçado por amar a sua família, por amar os seus filhos, por amar a tua casa, para manter e sustentar o teu casamento, a tua casa, o teu lar. Não é isso. O problema é quando a motivação é
eu vou ralar, eu vou batalhar para deixar, para deixar para os meus filhos aquilo que eu não recebi dos meus pais. Eu vou deixar para os meus filhos recursos que eu não recebi das mãos dos meus pais. Eu quero deixar para os meus filhos uma herança que eu não tive. E você se empenha uma vida inteira a buscar estas coisas. E muitos, ao final da sua vida, encontram e se deparam com uma frustração terrível, porque percebem que não era isso que os seus filhos queriam. Seus filhos, ao longo da vida, eles criaram outras expectativas. Às vezes eles batalharam, se deram até melhor do que você. E você percebe que o que os seus filhos mais queriam nem era o dinheiro que você ia deixar para eles. Não era a mansão, não era os carrões. Não era um bom nome na sociedade, uma boa posição na cidade e na sociedade. O que seus filhos mais precisavam, o que seus filhos mais queriam, era o seu tempo. Era horas ao teu lado, horas contigo. E muitas pessoas chegam ao final da sua vida e se deparam com uma frustração terrível. Às vezes com dinheiro na conta em 3, 4, 5 bancos, com dinheiro no exterior. Não sabe aonde colocar tudo aquilo que juntaram durante a vida, mas chegam ao final da sua vida completamente frustrados. Cansados, desgastados e frustrados. Porque aprenderam assim, que precisavam ralar uma vida inteira para deixar coisas para aqueles que vinham após eles. E tem um fim frustrante. Queridos, Deus nos ensina aquilo que deve ser verdadeiramente prioritário na nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa e para o nosso lar. E eu quero refletir um pouco com vocês quais são essas prioridades estabelecidas por Deus. A primeira delas está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quando Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas demais coisas serão acrescentadas. Amém? Irmãos, nós precisamos priorizar na nossa vida isso que Jesus está nos ensinando. Para a nossa família, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós precisamos fazer isso, irmãos. E o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É justamente buscar os interesses de Deus, a vontade de Deus para nós. Quando nós não estamos importados e atentos a buscar aquilo que Deus estabeleceu para nós como propósito, como prioridade, como vontade dele, nós nos cansamos, nos fadigando, buscando aquilo que nós estabelecemos como prioridade. E isso pode não estar de acordo com a vontade de Deus. Isso gera canseira, um desgaste terrível e frustração. A prioridade que Jesus estabeleceu para mim e para você é: busque com a sua família o reino de Deus e sua justiça. Amém? Busque o reino de Deus e sua justiça. E permita que os teus filhos vejam isso. Permita que os teus filhos vejam isso. Pais, permita que os teus filhos vejam isso. Casais, permitam que um ou outro vejam isso. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Trabalhe, seja um trabalhador, seja uma trabalhadora. Estude, vá à luta. Busca conquistar aquilo que Deus colocou no teu coração. Mas faça isso para a glória de Deus. E deixe isso claro para a tua família. Às vezes a gente diz, na boa da intenção: filho, eu estou fazendo isso por ti. Por amor a ti, meu filho. Filho, eu estou trabalhando, eu estou ralando, porque eu te amo, meu filho, minha filha. Eu te oriento a mudar esse discurso. Fale para o teu filho, para a tua filha, assim: meu filho, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, porque Deus me chamou para fazer isso, para a glória de Deus,
Porque quando eu vivo, eu me movo, eu trabalho, eu ajo para a glória de Deus, o Senhor nos abençoa. E se nós estamos vivendo, meu filho, uma vida abençoada, não é porque eu trabalho, não é porque eu ralo, é porque Deus tem sido bondoso, misericordioso, porque Ele tem demonstrado o seu amor sobre a nossa vida, porque nós temos priorizado o reino de Deus e sua justiça. Demonstre isso para o teu filho, demonstre isso para a tua filha, demonstre isso para o teu marido, para a tua esposa. Viva desta forma, que fique tão evidente, tão claro, que eles começarão a dar testemunho ao teu respeito. As pessoas começarão a dizer: bah, mas a tua mãe é incrível, teu pai é incrível, te deu tudo isso, construiu tudo isso. Você vai poder dizer: realmente meu pai é incrível, minha mãe é incrível, minha esposa é incrível, meu marido é incrível. Mas tudo isso que nós temos é por causa de Deus, é porque nós priorizamos Deus, é porque nós priorizamos a missão que Deus nos deu, é porque nós priorizamos o chamado de Deus, é porque nós temos priorizado o reino de Deus e sua justiça, e tudo tem sido acrescentado na nossa vida. Segundo texto, Mateus 22:37, quando Jesus ele é questionado a respeito de qual é o maior mandamento, ele responde na hora que todos nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Ou seja, outra prioridade, amar a Deus acima de todas as coisas. Queridos, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós não podemos amar a Deus de qualquer forma. Eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo esta igreja, eu amo tudo que Deus tem me dado, mas eu amo muito mais a Deus. Amém? E a minha oração diária, irmãos, é que eu nunca venha titubear a respeito disso, que eu nunca venha dar para trás a respeito disso. Ame a Deus de todo o teu coração. Você acha que Deus não se importa com você? É claro que sim. Você acha que Deus não te ama? É claro que te ama. Você vê Deus falando por meio do profeta Ageu para a nação, mesmo a nação buscando só os seus próprios interesses, vivendo para si próprio. Deus fala para eles: eu estou com vocês, eu os encorajo. Coragem. E Deus fala para eles isso: eu estou com vocês. Deus chamando a atenção deles, por quê? Porque Deus os amava. Se Deus não se importasse com essa nação, eles deixariam eles viver por conta e esqueceria que ele existisse. Mas a verdade é que Deus os amava, e a verdade é que Deus nos ama. A verdade é que Deus te ama. A verdade é que Deus ama a tua família. A verdade é que Deus te ama, ama a tua vida, ama a tua casa, ama o teu lar, ama os teus pais, ama os teus filhos, ama o teu casamento. Deus nos ama. Portanto, nós precisamos amar a Deus de verdade. Verdade verdadeira. Terceiro ponto, nós precisamos viver para a glória de Deus, viver para a sua glória. Romanos capítulo 11, versículo 36, o apóstolo Paulo diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. De Deus vem todas as coisas. Por meio de Deus vem todas as coisas, e para Ele é toda a glória, para Ele são todas as coisas. Amém? A nossa vida tem que ser vivida para a glória de Deus. O nosso casamento, ele não deve servir apenas para satisfazer a nossa alegria, o nosso coração, os nossos anseios e dizer: estou realizado com o meu casamento. Glória a Deus, meu casamento, estou feliz, encontrei a esposa, a mulher mais linda do mundo, o homem mais lindo do mundo. Ele é calmo, ela é calma, ele é manso, ela é mansa, ele é forte, ela é forte. Receba aí. Amém. O nosso casamento, irmãos, o nosso casamento, ele é uma bênção, amém. É claro que nos deixa felizes, nos deixa realizados. Gente, é bom demais, nós falamos os outros 2 domingos sobre isso. Não é bom que o homem viva só. O homem vivendo só é um desastre. Meu Deus. Meu Deus.
gente vive todo atrapalhado, né? Não é bom que o homem viva só, a palavra diz. Então, a gente constrói uma família, a gente constitui uma família dada por Deus, com a nossa esposa, com os filhos à nossa volta, e a gente se esforça diariamente para tolerar um ao outro, para suportar um ao outro, para ter paciência, calma um com o outro, enfim, para se ajudar um ao outro, para cuidar, para amar um ao outro. E o nosso casamento vai indo de bênção em bênção, de luta em luta, vitória em vitória, superação após superação. É assim. Nosso casamento, a nossa história é assim. Os nossos filhos, vêm os filhos, a gente começa a criar os nossos filhos. A nossa expectativa é que eles sejam perfeitos, que sejam os melhores filhos do mundo, até que eles começam a crescer e a gente vê, meu Deus, como é que pode? Às vezes eles nos assustam, né? Fala baixo, que estão lá na escolinha. Às vezes eles nos assustam. Mas que belo desafio são os filhos. Que belo desafio. E os nossos filhos, muitas vezes, eles nos mostram que nós somos incapazes e impotentes de criar eles sem Deus. Antes de ter filho, a gente planeja e diz: o meu filho não vai ser igual àquele. A minha filha não vai ser igual àquela. O meu filho, ai dele, ai dela se fizer isso. Mas que? Até nascer. Aí nasce, irmãos, quando vê, tu diz: meu Deus, que potencial que ela tem, que potencial que ele tem. O Pedro no primeiro ano, fala baixo para ele não ouvir. O Pedro é uma bênção, irmãos, herança de Deus para a nossa vida. A gente chama ele de nosso milagrinho. Pedro foi um milagre de Deus. Milagre que Deus nos deu. Enfim, já contamos essa história aqui. Nós não podíamos ter filhos e Deus nos deu o Pedro. 5 gestações, Deus nos deu o Pedro. Era impossível termos filhos. Aos olhos da medicina, praticamente impossível. Deus nos deu o Pedro. Irmãos, tem vezes que parece que ele vale pelos 5 que era para nós ter. O barulho que ele faz com certeza vale por 5. Jesus. Mas ele é uma bênção. O primeiro ano que nós fomos com ele na escola, nós fomos conversar com a professora primeiro. Eles nos chamaram lá e a gente começou a falar. Ela dizia: e aí, me conta, como que é o Pedro? E a gente começou a falar sobre ele. É um menino esperto, inteligente, tem uma energia incrível, parece que toma 1 galão de 5 litros de Red Bull todas as manhãs. Super energético. Esse é o Pedro. Assim, ó, ele é obediente, porém leva ele com rédeas curtas. Ele vai descobrir isso só quando ele for mais velho. A gente vai dizer isso para ele, que nós falamos para as profs, levar ele com rédea bem curta, porque ele é aquele empoderado. Ele chega, se tu vai dando espaço, quando vê, ele toma conta da situação, ele bota tu sentar e ele dá as ordens. Ele é assim. Em casa, volta e meia ele chega, a gente começa a conversar, quando ele já está dando as ordenanças, eu digo: epa, peraí, cara, peraí. Pai, filho. Não mudou a prioridade ainda. Eu sou pai, tu é filho. Eu me coloco no meu lugar e tu no teu. Beleza? Ele: não, beleza, pai. Então eles vêm e eles começam a demonstrar um tremendo potencial. Mas às vezes eles começam a manifestar uns problemas, uns desviozinhos. Eles começam a manifestar o pecado no coração deles. Aí tu diz: meu Deus, meu filho cometeu um pecado, como pode? Minha filha cometeu um pecado, como pode? Quando você vê o seu filho fazendo exatamente aquilo que você via antes de ter filho, e dizia: meus filhos nunca, para que nunca? Os nossos filhos, eles vêm para nos mostrar a nossa impotência sem Deus. Nós precisamos de Deus para criar os nossos filhos. Nós precisamos de Deus para ter paz no nosso casamento. É ou não é? Nós precisamos de Deus para cuidar da nossa família, para cuidar das nossas finanças, para cuidar da nossa saúde, porque senão tudo cai por terra. Então tudo tem que ser para a glória de Deus. Não é para a nossa própria realização, é para a glória do Senhor. Meu casamento é para a glória do Senhor.
Os nossos filhos são para a glória do Senhor, a tua casa, a tua família é para a glória do Senhor. O teu filho não é apenas para você ficar admirando, idolatrando. Meu Deus, que coisa mais linda, que coisa mais rica, preciosa. Ele é tão perfeito. Não é perfeito, não é perfeito. Ele é precioso, ele é uma bênção, ela é querida, ela é amorosa, mas não é perfeito. Questão de tempo, vai aparecer um monte de imperfeição, vai aparecer o pecado, vai aparecer um monte de coisa, mas Deus colocou na tua vida para que o teu filho viva e cresça para a glória do Senhor. Consagre o teu filho ao Senhor, consagre tua casa ao Senhor, consagre teu casamento ao Senhor. E aquilo que nós não podemos fazer, a gente vai pedir socorro para Deus. Nós vamos ensinar os nossos filhos a fazer tudo que está ao nosso alcance, mas o resto é entre eles e Deus. Nós vamos amar os nossos filhos, criar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, orar todo dia por eles. Mas tem coisas que é entre eles e Deus. Mas nós fizemos tudo isso para a glória do Senhor. Amém? 1 Coríntios diz assim, 10:31. Assim, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, tudo que eu fizer, seja para a glória de Deus. Amém? Que não seja para nossa autopromoção, que não seja apenas para nossa estima, que não seja apenas por nós mesmos, mas que seja tudo para a glória de Deus. E a aplicação que eu trago nesse ponto é que precisamos buscar a presença de Deus para a nossa vida e família. Precisamos também preservá-la. Amém? Buscar o reino de Deus é buscar a presença de Deus todos os dias, a vontade de Deus para as nossas vidas. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus de verdade, a presença de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, os princípios de Deus, o que Ele estabeleceu como urgência para nós. Viver para a glória de Deus é a mesma coisa. Então, gente amada, vamos buscar todos os dias trabalhar sim, mas sempre com um princípio, com embasamento. Eu vou trabalhar mais do que para ganhar dinheiro, eu vou trabalhar para a glória de Deus. Eu vou estudar, não porque eu quero ser apenas o melhor médico da cidade. Eu quero estudar porque eu quero ser um médico para a glória de Deus. Eu quero abrir um negócio, não apenas porque eu quero ficar rico, porque eu quero que o meu negócio glorifique a Deus. Eu quero estudar, ser um engenheiro para a glória de Deus, ser um bombeiro, um policial, uma professora para a glória de Deus. Eu quero ser um pastor para a glória de Deus, um missionário para a glória de Deus. Eu quero ser um pastor porque eu acho legalzão ser um pastor. Se Deus te chamar para ser um pastor, seja. Mas não porque é legal, mas seja porque é para a glória de Deus. Faça tudo, quer comais, quer bebais ou façar qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Amém? Nós temos na igreja vigilantes, nós temos motoristas, professores, pessoas de outras áreas. Sejam os melhores motoristas para a glória de Deus. Sejam os melhores vigilantes para a glória de Deus. Sejam as melhores professoras para a glória de Deus. Sejam os melhores vendedores para a glória de Deus. E tudo aquilo que Deus colocar no teu coração, faça tudo para a glória de Deus. Amém? O Pedro, vou usar ele de novo, aproveitar que ele não está aqui. Desde os 2 anos, o Pedro, ele tem algo definido para ele. E não foi influência nossa. Nós nunca falamos isso para ele. Desde os 2 anos, perguntava para ele o que ele queria ser quando ele crescesse. Ele sempre disse, desde os 2 anos, eu quero ser médico. Aí dizia, por quê? Porque eu quero cuidar de pessoas. Amém? Um dia, um pastor, ele chegou para o Pedro. E ele disse, Pedro, o que tu quer ser quando tu crescer? Ele disse, eu quero ser médico. O pastor disse, por quê? Porque eu quero cuidar de pessoas. Aí esse pastor disse para o Pedro, Pedro, tu não pensou em ser um pastor quando tu crescer? O Pedro disse, porque eu quero curar as pessoas. Eu quero curar as pessoas. Aí esse pastor disse, tu não pensou em ser um pastor quando tu crescer? Porque o pastor também, às vezes Deus usa ele para orar por pessoas e as pessoas ficam curadas. Ele olhou e disse, não quero ser pastor. O pastor tem que orar bastante.
olhei para ele, eu digo, mas é carnal, né? Pastor, tem que orar bastante. Prefiro ser médico. Mas ele está com 8 para 9 anos. E ele continua dizendo, eu quero ser médico porque eu quero ajudar as pessoas. E agora eu tenho dito para ele, filho, legal, é nobre isso que tu deseja no teu coração. Vai à luta, estuda, te dedica, ora a Deus. Mas assim, ó, mais do que ajudar as pessoas, é fazer isso para a glória de Deus. Amém? Mais do que ajudar as pessoas, mas tu vai ajudar as pessoas para que Deus seja glorificado. É isso, irmãos. Queridos, eu quero ir para a conclusão. Algumas coisas que eu tenho para mim, biblicamente, como verdade. Primeiro, quando deixamos Deus de lado em nossa vida, tudo se torna mais difícil. É ou não é? Quando nós deixamos Deus de lado, parece que tudo fica muito mais difícil. Conforme o texto de Ageu, por 3 vezes, né? Conforme diz o texto de Ageu, 3 vezes Deus usa a boca do profeta Ageu para falar para o povo. Versículo 5, olha o que diz. Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Versículo 7 de novo. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz, pensem bem no que tem acontecido com vocês. E mais para frente Deus fala de novo. 3 vezes Deus diz para o povo, olha a maneira que vocês estão vivendo. Pensem bem. Vocês acham que está certo como vocês estão vivendo? Vocês acham que está tudo bem? Pensem bem. E aí Deus fala na frente, eu quero abençoar vocês, mas parem um pouco para pensar. Voltem para aquilo que eu estabeleci para vocês como prioridade, vocês e as suas famílias, e eu os abençoarei. Queridos, quando nós deixamos Deus de lado, tudo se torna mais difícil. E isso deve ser um esforço nosso diário, de buscar a Deus como primeiro lugar na nossa vida, como prioridade. E nós temos que nos esforçar para preservar isso. Porque com o tempo, irmãos, nós somos tentados e corremos risco a essa fé se esfriar no nosso coração. E a gente diminuir o nosso passo e dizer, eu vou para a igreja, vou para os cultos, tudo. Mas eu acho que eu não preciso me doar tanto como eu me doei. Eu não preciso fazer tanto como eu já fiz. É normal isso, irmãos, isso é uma inclinação natural, que com o tempo nós estamos sujeitos a isso. Que Deus me ajude, que Deus te ajude a não deixar isso se apagar no nosso coração. E se apagou no meu e no teu coração, que o Senhor acenda nessa noite. Deus sabe das minhas e das suas limitações. Eu sou limitado, irmãos, você é limitado. Amém? Às vezes nós temos os nossos cansaços, os nossos conflitos, as nossas lutas, mas que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, que as pressões, que as lutas, que o cansaço não nos façam inverter as prioridades. Amém? Era o que Deus estava falando, por meio da boca do profeta Ageu. A segunda aplicação, o segundo ponto da conclusão. Nós podemos dedicar uma vida inteira com o objetivo da nossa autorrealização e autopromoção. Não existe nada mais frustrante do que isso, eu creio. Nós estamos vendo, tem um rapaz, um homem, não é um homem, né? Um dos homens mais ricos do mundo, que ele está concluindo, eu não sei se já concluiu, um bunker, né? Um bunker. Diz o bunker do juízo final. Ele é um dos homens mais ricos do mundo. O bunker do apocalipse que chamam. É uma fortaleza que ele construiu. Mesmo se acontecer uma queda de um meteoro na Terra, que aconteça a Terceira Guerra Mundial e destrua o planeta com inúmeras bombas atômicas e nucleares, este cara construiu um bunker para ele viver e sobreviver muitos anos. E para quem sabe, através dele, das pessoas que ele pensa em guardar nesse bunker, eles recomeçam a humanidade. Tem vários homens ricos que estão indo por esse caminho. Não que esteja errado construir isso, mas é tolice fazer tudo isso sem Deus. Tu pode construir uma casa, um palácio, uma mansão, uma fortaleza, à prova de meteoro, à prova de bomba atômica, à prova do que tu quiser.
Se tu fizer tudo isso sem Deus, isso se chama tolice. Tolice. Porque vai chegar um tempo que Deus determinou de enfrentar algo que se chama morte. Que ninguém sabe quando vai ser, como vai ser. Ninguém sabe. Talvez essa pessoa nunca vai usufruir desse bunker. Deus é que sabe. É tolice. Não tem para onde fugir da presença de Deus. E não tem para onde fugir da morte. E Deus é aquele que tem o controle sobre a morte. Aquele que venceu a morte. Logo, não tem por que fugir da presença de Deus. Amém? Queridos, não existe mais frustrante do que construir uma vida inteira sem Deus. Ageu 2,19, uma promessa que vamos ler para encerrar. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos. Olha só o que Deus fala, mesmo que agora não haja trigo nos depósitos. Mesmo que as parreiras, as figueiras, as romanzeiras e as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante, eu os abençoarei. É Deus quem abençoa, irmãos. É Deus quem abençoa a minha e a tua família. É Deus quem abençoa a minha e a tua casa. Amém? Você pode, sem Deus, produzir, construir uma vida muito farta. Mas no fundo do seu coração, você vai estar sempre consciente que ainda lhe falta algo. E esse algo é o que mais importa para mim e para você. É Deus, é Jesus, é a presença do Senhor. Agora, irmãos, com Deus, ainda que, o texto diz, ainda que falte trigo, ainda que os depósitos não haja trigo, ainda que as parreiras deixem de dar as uvas, ainda que os figos não nasçam nas figueiras, eu, Senhor, daqui para frente, os abençoarei. E se Deus determina que nos abençoará, ninguém pode impedir. E eu quero encerrar dizendo que a maior realização de um pai, mãe e filhos, é dedicar a cada um dos seus dias para glorificar a Deus. Amém? Dedique os teus dias para glorificar a Deus. Dedique o teu tempo para glorificar a Deus. Seja no trabalho, seja em casa, seja onde for, dedique tudo para a glória de Deus. Faça tudo para que Deus esteja agradado com você, para a glória do Senhor. Porque essa é a maior realização de um pai, de uma mãe, de um filho, de um esposo e de uma esposa. Amém? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu quero encerrar dizendo isso. Algo que eu tenho para mim, no meu coração, como meta para a minha vida. O melhor que eu posso oferecer para a minha família é Jesus. Amém? E eu creio que isso também é o melhor que você pode oferecer para a tua família. É Jesus. Se tem algo que você pode oferecer para a tua família, levar para a tua casa todos os dias, é Jesus. A maior herança que eu posso deixar para o meu filho e para os meus futuros netos, se Deus quiser, é o legado de uma vida com Jesus. O melhor presente que eu posso dar ao meu filho é Jesus. Amém? Eu vou repetir. O melhor que eu posso oferecer para minha família é Jesus. A maior herança que eu posso deixar para minha família é o legado de uma vida com Jesus. O maior presente que eu posso dar e deixar para o meu filho é Jesus. Amém? Leve Jesus para a tua casa hoje. Leve Jesus para a tua família. Apresente Jesus para os teus filhos. Deixe os teus filhos ver Jesus na tua vida. Mostre para os teus filhos que não existe nada mais importante, precioso e que você dá valor na tua vida do que Jesus. Leve Jesus para a tua casa.
Não viva mais nenhum dia sem Jesus. Não viva mais um dia sem Jesus. Você e Jesus. Você com Jesus. É a bênção na certa sobre a tua família, sobre o teu lar. Você sem Jesus pode ser uma vida de dedicação e de conquistas, mas lá no final é de canseira e de frustração. Não viva mais nenhum dia sem Jesus. Leve Jesus com você. Convide Jesus a fazer parte, a partir de hoje, de verdade na tua vida, no teu casamento, no teu lar, na tua casa. Amém? Está dando tudo errado. Estava dando tudo errado para o povo de Israel. A palavra de Deus, por meio de Ageu, era: pensem bem como vocês estão vivendo. E a palavra que eu quero deixar para o teu coração nessa noite: pense bem como você está vivendo. Pense bem. Convide Jesus, chame Jesus, leve Jesus para a tua casa, leve Jesus para a tua família. Quem sabe você não tem muitas coisas para oferecer e deixar para os teus filhos. Se hoje fosse o teu último dia, talvez você não teria praticamente nada de material para entregar e deixar para os teus filhos. Mas deixe para eles o legado de uma vida com Deus, porque nada é mais importante do que isso. Você não vai deixar herança no banco. Talvez você não tenha um grande presente para dar para o teu filho, para tua filha. Talvez teu filho recentemente teve aniversário, tua filha, e você não pôde dar um grande presente como você gostaria. O maior e o melhor presente que você pode ofertar e oferecer para o teu filho é Jesus. Amém? Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem